Olá, seguimos então no nosso módulo Criação de Filhos e nós estamos nos aprofundando um pouquinho na primeira carta que o apóstolo Paulo ele escreveu para Timóteo, dando muitas recomendações tão profundas, tão importantes. E eu já falei para vocês que eu gosto muito da carta que Paulo escreveu para Timóteo, porque o apóstolo Paulo ele aborda tudo de uma maneira muito prática, muito ordinária, muito vivência, muito dia a dia, né? E é uma linguagem até certo ponto simples, assim, que a gente consegue entender bem. E a gente está falando de 1 Timóteo 2:14, né? Que Adão não foi iludido, mas a mulher foi enganada, né? A gente precisa... eu sempre digo que lá no Éden nós recebemos essa maldição, né? Que entrou no mundo através do pecado. Essa maldição do engano, o pecado do engano veio sobre as nossas mentes, veio sobre o nosso coração, veio sobre a nossa vida. Então, se existe um lugar hoje que a gente precisa de luz, precisa pedir que o Senhor entre com verdade, é na nossa mente, no nosso coração. Precisamos todos os dias dizer: Espírito Santo, traz luz no meu entendimento, traz verdade. Amém, gente? Então, aqui diz assim, ó, a mulher foi enganada, caiu em transgressão, caiu no pecado. Todavia, será preservada através da sua missão como mãe, se ela permanecer, lembra? Permanecer na fé, no amor, na santificação e no bom senso. Já falamos sobre permanecer, falamos sobre fé, falamos sobre amor. E eu quero falar um pouquinho com você sobre santificação. Santificação. O que é santificação? Nós entregamos a nossa vida a Cristo, somos justificados pela fé, ou seja, aquela cédula de dívida do pecado, ela não existe mais, já foi rasgada lá na cruz do Calvário. Mas agora, depois da justificação, vem um próximo passo, que é o processo de santificação. Esse próximo passo é a santificação, que diz respeito ao quê? Santificação é o ato de separar, de ser separado. Ser santo é ser separado. Estamos sendo santificados, ou seja, estamos num processo de santificação. Dia após dia estamos sendo aperfeiçoados, estamos sendo santificadas em quem? Em Cristo. Estamos sendo aperfeiçoadas nele, santificadas nele, todo dia num processo evolutivo de limpeza, de santificação, de uma busca, né? De uma entrega, dizendo: Senhor, entra no meu coração e transforma a minha vida. Então, santificação. Em 2 Coríntios 7:1 diz assim: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Ou seja, a gente é aperfeiçoado na santificação. A gente evolui todo dia, à medida que a gente vai buscando isso no Senhor, a gente vai ficando mais limpo, a gente vai ficando mais sensível à voz do Espírito Santo. As pessoas vão dizer assim: ui, Santa Rona, ui, agora tudo é pecado, tudo é pecado. Não é. Mas é que assim, a Bíblia diz que aquele que está limpo, que se limpe cada vez mais. Mas aquele que está sujo, que se suje cada vez mais. Ou seja, no Evangelho não existe um meio termo. O Evangelho é radical, né? Lá em Apocalipse diz que ou quente ou frio, porque morno, eu tô a ponto de te vomitar, sabe? Então, às vezes, a gente quer ser assim, quer fazer aquela política de boa vizinhança, né? A gente quer ser mais ameno, quer aliviar um pouco. Gente, mas não tem jeito, tá? Olha, mais radical que João Batista, mais radical que Jesus, eu tô para conhecer. Jesus olhou para os discípulos e disse: esse sermão tá duro? Então, se vocês quiserem ir embora, vocês podem também, né? Quando Jesus fala para o jovem rico: olha, vai, vende tudo que tu tens e dá aos pobres, né? E a Bíblia diz que aquele jovem, ele saiu muito triste porque ele possuía muitas propriedades. Jesus não voltou atrás dele: olha, não é bem assim, volta aqui, né? Volta aqui, eu tô atrás de seguidores, né?
vem aqui me seguir, vem, não vai embora não. Ele não ficava indo atrás das pessoas passando a mão na cabeça. Ele não andava atrás das pessoas fazendo conchavos ou buscando se ele teria algum benefício em troca. Mas ele foi incisivo, ele foi duro, ele disse: a porta é estreita, o caminho é apertado. Por que é apertado? Porque a gente vai precisar fazer morrer essa nossa natureza terrena. Então, a gente vai aperfeiçoando a santificação. Então, aqui diz assim, ó, que será preservada, nós seremos preservadas através da nossa missão de mãe, se permanecermos na fé, no amor e na santificação. Por quê? Porque dentro da missão de mãe, vai exigir santificação, vai exigir uma vida santificada. Sabe por quê? Porque nós não vamos conseguir criar filhos à luz da palavra somente falando, exaustivamente falando. Existirão dias que não vai adiantar falar, que a gente só vai enfermar o ambiente da nossa casa, vai pesar o ambiente da nossa casa. Daqui a pouco eu já me vi nesse lugar de estragar o almoço, de estragar qualquer reunião de família, de tentar convencer o meu filho, a minha filha falando, de tentar convencer o meu marido falando. E tem horas que fala não adianta, que a gente só vai conseguir tocar o nosso irmão, o nosso marido, os nossos filhos, através de um processo de santificação. E quando eu estou me santificando, eu fecho a minha boca. Quando eu estou me santificando, eu me humilho. Quando eu estou me santificando, eu penso 2, 3 vezes antes de falar, para não jogar tudo fora aquilo que eu estou construindo no Senhor, sabe? Por quê? Porque nós somos uma carta lida. O apóstolo Paulo disse que vocês sejam uma carta lida por dentro e por fora. Carta não fala. O problema é que a gente quer convencer todo mundo falando e a gente não vai dar conta. Carta não fala. Uma carta é lida. Uma carta, as pessoas, elas nos leem. E agora eu pergunto, o que é que os nossos filhos estão lendo em nós? Porque se eu quero que o meu filho ame ao Senhor, o quanto é que eu amo ao Senhor? Se eu quero que o meu filho se volte para o Senhor, qual é o tamanho da minha devoção? Qual é o tipo da minha devoção? É uma devoção rasa? É uma devoção de domingo à noite? Vou lá uma vez por semana na igreja, lá faço lá o sinal da cruz, né? Como se diz, bato continência lá, dou oi para todo mundo. Isso não é viver a vida da igreja, isso é ser uma frequentadora de culto. Agora, o que é realmente ser uma mãe, praticar a maternidade responsável, e o que é realmente ser preservada dentro da missão de mãe? É viver uma vida prática. É viver uma vida de santificação dia após dia. De você estar lavando a louça e entender que isso é um culto, que o Senhor está te santificando através de lavar a louça, que o Senhor está nos santificando através de fazer uma comida, de pôr a mesa, coloca a mesa, tira a mesa, coloca a mesa, tira a mesa, lava a louça, seca a louça, guarda a louça. Repetição, né? E o Senhor está o quê, então? Nos santificando através do ordinário. Porque a gente não vai poder reclamar, a gente vai ter que fechar a boca em tudo. Isso é louvor e adoração ao Senhor. Uma vida sujeita, uma vida santificada, uma vida separada, uma vida na contramão do curso desse mundo. Uma vida de não se conformar, de não tomar a forma desse mundo. Porque o que o mundo hoje está dizendo? Ai, porque ser mãe é retrógrado, é atrasado. Ai, hoje, gente, a maioria das mulheres, até cristãs que se casam, não querem ter filhos. Não é verdade? Elas não querem ser do lar. E tá tudo bem também se você não quer ser do lar, mas é bastante coisa pra gente cuidar, viu? Eu sei por quê. Eu tive uma vida profissional de mais de 30 anos, gente, só pela graça que o Senhor nos sustentou e guardou a nossa casa. Porque todo o tempo que eu procurava estar em casa, eu procurava ministrar o coração delas falando? Não, vivendo. Então, esse é um outro lugar de santificação. Olha que interessante, gente. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, diz assim, ó. Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Pedro está dizendo,
Sedem santos em toda a vossa maneira de viver. Por isso que Paulo escreve muito bem para Timóteo, dizendo assim, ó, a tua vida vai ser preservada na tua missão de mãe, se você permanecer onde? Na santificação. Então, gente, a santificação, a perseverança, o amor, tudo isso vai nos capacitar na nossa missão de mãe. Amém? Na nossa missão em plantar no coração dos nossos filhos a palavra do Senhor. Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém vai ver o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Vocês estão entendendo? Então, gente, a vida diária, o lar, nos santifica. Nos santifica. E esse processo de santificação é um processo que vai fazer com que a gente seja preservada, seja aperfeiçoada, viva uma vida que agrade ao Senhor, que Cristo seja gerado em nós através da nossa maternidade. Por quê? Porque a gente vai sendo aperfeiçoada e santificada dia após dia. Então nós devemos agradecer, porque estamos nos tornando semelhante a Cristo dentro da maternidade, por meio da maternidade. Amém? Que o Senhor te abençoe e que a gente possa, pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, nos sujeitarmos a viver uma vida santificada, nos sujeitarmos a esse ordinário que todo dia o Senhor quer santificar um pouco mais a nossa vida. Amém? Que o Senhor te abençoe. Que pela graça de Deus o Senhor nos capacite a entrar nesse lugar, porque vai ser um tempo de uma evolução muito grande na nossa vida espiritual. Nossa maternidade vai nos tornar mais leve e a gente vai tirar o foco do nosso filho. Ai, porque o filho, na verdade, o Senhor quer trabalhar em nós. E à medida que a gente vai tomando a forma de Cristo, vai assumindo o caráter de Cristo, os nossos filhos e toda a nossa casa vai sendo transformada, porque quando eu mudo, tudo muda. Amém? Que Deus te abençoe e até a nossa próxima aula.